iniciar. Pode começar, por gentileza. Bom dia, eu sou Rosana, R2 do Serviço de Radiologia do Hospital Antônio Prudente, e hoje nós vamos abordar o artigo Vias do tronco cerebral para movimento ocular horizontal, uma correlação patológica com a imagem ou ressonância magnética. Bem, o movimento horizontal dos olhos é um produto de uma rede internuclear no tronco cerebral. O olhar conjunto ipsilateral, lateral ou medial, e o olhar medial contralateral ou lateral, eles são criados por uma interação do núcleo abducente ipsilateral, do núcleo oculomotor contralateral, dos tratos interconectados da substância branca e dos músculos extraoculares, né? A ponte é o local primário para a síntese do sinal central, que comanda os componentes do movimento horizontal do olho, para funcionar como se fosse uma rede cooperativa. A formação reticular pontina paramediana é a estrutura de interconexão para a geração desses movimentos horizontais. O sinal da formação reticular é transmitido para o nervo abducente e, em seguida, projeta-se para o nervo abducente. E, simultaneamente, o núcleo oculomotor contralateral através do fascículo longitudinal medial. Os principais distúrbios do movimento horizontal dos olhos são causados por lesões do tronco cerebral, e entre eles estão a paralisia do olhar lateral, a oftalmoplegia internuclear e a síndrome Unna-Helf, que se resume em uma combinação da paralisia do olhar lateral e da oftalmoplegia internuclear, que nós vamos abordar posteriormente aqui no artigo. Os objetivos desse artigo é revisar as vias do tronco cerebral, que controlam o movimento horizontal dos olhos, e os tipos dos distúrbios do movimento horizontal, correlacionando seus achados de imagem com a ressonância magnética com as lesões patológicas. Revisar as estruturas anatômicas e as vias do tronco encefálico relacionadas ao movimento, né, dos olhos, os músculos extraoculares, nervos cranianos e os núcleos da formação reticular contínua paramediana e do fascículo longitudinal medial. E detalhar os tipos de distúrbios de movimento juntamente com as lesões patológicas no tronco cerebral que podem ser demonstradas na ressonância magnética. Bem, as estruturas anatômicas relacionadas a esse movimento horizontal incluem os músculos extraoculares, né? Existem 6 músculos extraoculares para cada olho. Os músculos são reto medial, reto lateral, reto superior, reto inferior, oblíquo superior e o oblíquo inferior. O músculo reto superior e o músculo reto inferior, eles movem o globo ocular verticalmente. O músculo oblíquo superior e oblíquo inferior, eles fazem o movimento de torção do globo. O músculo reto medial e o músculo reto lateral produzem os movimentos oculares horizontais simples. E o músculo reto medial aduz o globo na direção nasal, né, medial, e o reto lateral abduz o globo na direção temporal, né, lateral, como mostra aqui nesse diagrama. Cada músculo extraocular é inervado por um nervo craniano correspondente, né? Os músculos elevadores da pálpebra superior e os músculos retos superiores são inervados pela divisão superior do nervo oculomotor. O músculo reto medial e o reto inferior e os músculos oblíquos inferiores são inervados pela divisão inferior do nervo oculomotor. O nervo troclear inerva o músculo oblíquo superior e o músculo reto lateral é inervado pelo nervo abducente. Agora, abordando cada nervo, né? O núcleo e o nervo oculomotor, que é o terceiro par craniano, ele sai do tronco encefálico medialmente aos pedúnculos cerebrais e percorre a cisterna interpeduncular entre a artéria cerebral posterior e a artéria cerebelar superior. O nervo está localizado, a artéria está próximo à artéria comunicante posterior, quando atravessa a cisterna interpeduncular por um manguito dural cheio de líquido e entra no teto superolateral do seio cavernoso
que é conhecido como uma cisterna oculomotora. E, em seguida, ele vai se dividir em uma porção superior e uma divisão inferior, imediatamente posterior ao ápice orbitário. E sai desse espaço intercraniano e entra na cavidade orbital através da fissura orbital superior. Assim como mostra aqui na figura, né, a localização do nervo locomotor. Nas setas pretas, mostra que na seta branca, né, o núcleo do nervo locomotor. A seta preta mostra o percurso que o nervo locomotor percorre. As setinhas curvas pretas, elas mostram os folículos superiores. As pontinhas de seta preta mostram as artérias cerebrais posteriores, né? E aqui na imagem, em T2, mostrando a localização desse nervo locomotor, né? Lá, do lado medial ao pedúnculo cerebral e atravessando essa cisterna interpeduncular na direção do seio cavernoso. As lesões patológicas do núcleo oculomotor, elas podem causar, além do distúrbio do movimento ocular horizontal, o distúrbio do movimento ocular vertical, porque o nervo oculomotor também inerva os músculos reto superior, reto inferior e o oblíquo inferior. E a lesão também pode induzir pitose devido à disfunção dos músculos levantadores da pálpebra superior. Aqui mostra uma imagem de um paciente de 67 anos com a queixa de diplopia vertical, e nessas imagens em difusão mostram esse pequeno infarto agudo, que a seta aponta, né, na porção posterior direita do mesencéfalo, anterolateral ao aqueduto cerebral, exatamente na localização aonde se encontra o núcleo do nervo oculomotor direito. O núcleo e o nervo abducente, né, o sexto par craniano. O núcleo abducente, ele está localizado no colículo facial, no assoalho do quarto ventrículo, ao nível da porção média inferior da ponte, né. Esse nervo tem um longo trajeto dentro da cisterna, e isso torna ele bem possível de ser avaliado, né? E, além disso, ele entra na cavidade orbital através também da fissura orbital superior. Aqui, né, na figura, mostrando a localização dos nervos abducentes, né, mostra nas setas pretas, né, longas, o nervo abducente, nas setinhas brancas, a ponte, né, o nervo trigêmeo na setinha curva, e os nervos faciais nas pontas de setas pretas. Aqui na imagem, a gente pode observar, né, em uma imagem T2, mostrando a localização dos nervos abducentes e o círculozinho mostrando aqui a localização do núcleo do nervo abducente, né. As lesões patológicas do núcleo abducente, elas podem causar uma paralisia total do olhar lateral. Aqui na imagem, se trata de um paciente de 44 anos, com queixa de diplopia horizontal. Nessa imagem em difusão, mostra aqui na seta um pequeno infarto agudo, na porção posterior esquerda da ponte, que é a área onde está localizado o colículo facial, onde está localizado o núcleo do nervo abducente esquerdo. Aqui na seta. O fascículo longitudinal medial e a formação reticular contínua, né, são os últimos envolvidos no movimento do olho horizontal, né. O fascículo longitudinal medial é o trato longitudinal da substância branca, que está localizada na parte posterior da ponte, imediatamente anterior ao quarto ventrículo. Ele contém fibras neurais que interligam os núcleos oculomotores, trocleares, abducentes e vestibular, e coordena as ações dos núcleos oculomotor e abducente, né? Essa interação que vai produzir os movimentos oculares horizontais conjugados bilateralmente. E a formação reticular contínua é o último envolvido, está localizado no tegmento contínuo, próximo ao núcleo do nervo abducente, e ele é provido também de entradas neurais no córtex.
ele recebe impulsos aferentes do campo ocular frontal e do campo ocular parietal, e esse impulso, ele viaja ao longo dessa cápsula interna e do pedúnculo cerebral e decursa para o lado oposto, a nível do mesencéfalo, que vai o inervando. Aqui na imagem, mostrando os caminhos do tronco cerebral para ocorrer o movimento horizontal dos olhos, né? Na imagem T1, mostra a formação reticular pontina, a localização, né? O percurso que liga o nervo abducente ao oculomotor, que é exatamente o fascículo longitudinal medial. E aqui no diagrama mostrando os impulsos, como ocorrem, né? Aqui a formação reticular, o núcleo dos nervos do sexto par e por onde percorre a informação para o movimento horizontal dos olhos, né? Que é o fascículo longitudinal medial. Então, os distúrbios dos movimentos oculares, né? A paralisia do olhar lateral. A paralisia do olhar lateral, ela implica em uma paresia da abdução do olho ipsilateral e paresia conjugada da adução do olho contralateral, quando o paciente tenta olhar na mesma direção, né? Ela é causada normalmente por uma lesão patológica envolvendo a formação reticular ou o núcleo do nervo abducente. E como causas bem comuns são encontrados os infartos contínuos e, ocasionalmente, lesões também ocupantes do espaço na ponte, como glioma, do tronco cerebral ou metástases. Aqui na imagem, em difusão, mostra um pequeno infarto agudo, né, na área do colículo facial contínuo esquerdo, onde está localizado o núcleo do nervo abducente. Mostrando, no caso, uma paralisia do olhar lateral, como a gente pode ver aqui na imagem, do olhar lateral à esquerda, né, em uma mulher de 58 anos. E nessa imagem aqui axial, mostrando a lesão, que fica também localizada, né, onde tem o núcleo do nervo abducente. No diagrama, a gente pode ver aqui, entender um pouco melhor, né? Aqui a formação reticular, os núcleos, a lesão aonde é encontrada e o impulso que não é encaminhado, por isso não ocorre o movimento horizontal à esquerda. Aqui outra imagem, nesse caso de uma mulher de 51 anos, com paralisia do olhar lateral à direita. Essas imagens em T1 com contraste mostram um pequeno nódulo realçado na área do colículo facial direito, onde está localizado o núcleo do nervo abducente, né? Nesse caso, o diagnóstico presumido foi uma metástase de um câncer de mama. A paralisia do nervo abducente. A paralisia do nervo abducente periférico é distinta da paralisia do olhar lateral, né? Se qualquer lesão patológica envolver apenas o nervo abducente e não o núcleo ou a formação reticular, a lesão ela vai prejudicar apenas a abdução do olho ipsilateral, né? Afetando o músculo retrolateral e ipsilateral. Então, esse nervo abducente, como foi falado anteriormente, ele tem um longo trajeto, sendo assim, ele é vulnerável a várias lesões e pode ser danificado, inclusive, por lesões por estiramento, né, causadas por massas intracranianas, tumores, metástases, aumento da pressão intracraniana, lesões ou traumas da base do crânio, ou até mesmo lesão celular. Aqui na imagem mostra uma paciente de 19 anos com uma queixa de paralisia do nervo abducente periférico à esquerda, como mostra aqui na foto, né? E mostra aqui nessas setas pretas a localização do nervo abducente e essa lesão é causada por essa imagem que foi obtida em T2, que é um encondroma do clivus, né? Comprimindo justamente o nervo abducente e impedindo essa movimentação ocular para a esquerda. Aqui no diagrama a gente pode entender melhor a formação reticular contínua, aqui os núcleos do nervo abducente, aonde está localizada a lesão e aonde é impedido a informação para a movimentação
ocular. A oftalmoplegia internuclear. A oftalmoplegia internuclear, ela é caracterizada pelo comprometimento da adução do olho ipsilateral e a preservação da movimentação do olho contralateral quando o paciente tenta olhar na direção contrária, né? Ela é induzida por uma lesão que envolve o fascículo longitudinal medial do tronco encefálico. A causa mais comum dessa apresentação é um infarto contínuo, que também pode ocorrer em outras doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla. E se um lado desse fascículo não funciona corretamente, a transmissão do sinal neural do núcleo do nervo abducente contralateral, ela vai ser interrompida. E isso vai resultar em uma falha na ativação do núcleo do nervo oculomotor do mesmo lado do fascículo afetado. Então, a adução realizada pelo músculo reto medial é prejudicado do mesmo lado do fascículo afetado. E esse comprometimento vai levar a essa oftalmoplegia internuclear. Aqui na imagem mostra uma ressonância em difusão de um paciente de 40 anos com a oftalmoplegia internuclear. Aqui na foto mostra que o paciente tem a adução prejudicada do olho direito, com o olhar para a esquerda, né? E mostra que a causa foi um pequeno infarto também na região posterior direita da ponte, aonde exatamente se localiza o fascículo longitudinal, né? Aqui no diagrama, para a gente entender bem, a formação pontina, aonde está localizada a lesão, exatamente no fascículo longitudinal, aonde é interrompido o impulso, e a informação para a movimentação do olho à esquerda. E a síndrome de Unna-Meyer, né, Unna-Helf, é uma síndrome que consiste na paralisia do olhar lateral em uma direção e oftalmoplegia internuclear na outra direção com o olhar contralateral. Então, o único movimento ocular horizontal preservado é a abdução do olho contralateral à lesão, né? As causas bem conhecidas são infartos, doenças desmielinizantes, né, incluindo a esclerose múltipla, hemorragias, aneurismas ou malformações vasculares, neoplasias, que podem incluir também as metástases. E as lesões envolvidas geralmente são um pouco maiores do que aquelas lesões que causam paralisia do olhar lateral, oftalmoplegia internuclear, porque elas têm que envolver tanto a formação reticular ou o núcleo do nervo abducente, como também se estender para o fascículo longitudinal. Aqui na imagem, a gente vê uma sequência em difusão e em T2 de um paciente de 63 anos que tem o movimento prejudicado de ambos os olhos, né? De ambos os olhos. Então, mostra que esse movimento prejudicado foi causado por um infarto agudo também, na região do colículo facial, da porção posterior esquerda da ponte, né? E esse infarto acometeu tanto a formação reticular quanto o fascículo longitudinal. Aqui no diagrama mostra, explicando para a gente entender melhor aonde está a lesão e aonde foi interrompido a informação, né? E mostrando os movimentos que foram interrompidos. E, para concluir, né, os distúrbios do movimento horizontal dos olhos são causados por lesões do tronco cerebral, são classificados em 3 grupos, né, paralisia do olhar lateral, oftalmoplegia internuclear e síndrome de Unna-Meyer. E a paralisia do olhar lateral, ela é causada por lesões que envolvem a formação reticular pontina paramediana ou o núcleo do nervo abducente. A oftalmoplegia internuclear, ela resulta de uma lesão que envolve o fascículo longitudinal medial. A síndrome de Unna-Meyer, ela é uma combinação entre uma paralisia do olhar lateral e a oftalmoplegia internuclear, e ela é causada por uma lesão que vai envolver tanto a formação pontina como o fascículo longitudinal. E é importante o conhecimento dessas vias do tronco encefálico, porque vai ajudar a diagnosticar possíveis pequenas lesões, né, pontinas.
E importante também a inclusão sempre da difusão nos protocolos dos pacientes idosos que vão fazer a ressonância magnética à procura de pequenos infartos, né, agudos do tronco cerebral, que são a causa mais comum dos distúrbios dos movimentos oculares horizontais. Excelente aí, Rosa. Tumores podem dar esse tipo de clínica, né? Doença inflamatória, esclerose múltipla, né? Doença infecciosa. Muito importante para todos os R's aí, R3, R2, R1, revisar essa anatomia, mentalizar essa anatomia, os núcleos, o fascículo longitudinal medial, né? Quando esse artigo saiu, eu me lembro que eu dei uma aula no Norte-Nordeste sobre isso aí, fantástico. Em alguns casos eu tinha lá no HGF, de infarto, né? E lembrar em termos de técnica, né? Quando for pesquisar AVC em fossa posterior, reduzir um pouquinho a espessura da difusão, que em média faz em torno de 5 milímetros, mas você reduz a espessura para 3, porque a fossa posterior tem estruturas aí muito pequenas, né? Núcleos de nervos cranianos. Então, às vezes, o corte espesso da difusão ele deixa passar, né? Você dá um falso negativo. É muito bom rever esse artigo. É um artigo que, na época, eu vibrei bastante, que eu aprendi muita anatomia dessa região aí, que não é fácil, né? E, graças a Deus, vocês estão podendo ver aí no R1, no R2, no R3. Parabéns, Rosana, pela escolha do artigo aí e pela didática aí na aula, viu? Obrigada, Tupá. Bom dia, gente. Obrigada pela atenção. Bom dia. Aí Bom depois dia. você manda no e-mail, né, Rosana? Viu?